E aí, pessoal? E aí, Patrick, tudo certo? Tudo certo, e aí galerinha, como vocês estão? Como o senhor está, senhor Giovanni? Eu estou bem, muito obrigado por perguntar, senhor Patrick. Estamos começando mais um episódio, então, do Podcast, né? O nosso podcast que é sobre inteligência de mercado, sobre inovação, mas a gente está mudando o nosso posicionamento, inclusive nós vamos começar a falar sobre coisas que nós achamos interessantes, tá? Isso mesmo. Inclusive, para acompanhar essas coisas interessantes e todos os nossos episódios, convidamos você que nos escuta a nos seguir nas plataformas digitais. Estamos no Instagram como em podcast oficial. E agora, senhor Giovanni, nós temos o nosso canal no YouTube, também em podcast oficial. Só nos seguir lá, não esqueça de curtir, ativar o sininho, fazer tudo que tem direito para ficar por dentro aqui dos nossos episódios. E iremos mostrar, né, para o desespero da audiência, as nossas caras feias em vídeo, né? Eu particularmente estou muito envergonhado com isso, né? Mas faz parte, né? Temos que seguir as tendências, seguir as trends. Estamos aí. Então agradecemos, né, se você nos seguir, né, nessas plataformas, mesmo com essas nossas caras, né, não muito agradáveis, né? Exatamente. Mas o que importa é o conteúdo. E a gente sempre passa conteúdo bom. Isso é importante dizer, né? Sim. Então nós vamos ao conteúdo deste episódio. Vamos ao tema. Aliás, será uma trilogia. Nós resolvemos juntar aqui coisas que nós achamos muito interessantes, que nós gostamos demais. Como professores, estamos inseridos na educação e também estamos utilizando tecnologias. Então a gente vai juntar os dois mundos, tecnologia e criatividade na educação, né? De modo geral, né, tanto eu quanto o Giovanni falamos de criatividade e tecnologia nas nossas aulas, então é um assunto o qual nós podemos dizer que conhecemos um pouquinho, né? E como nós gostamos muito, muito, a gente resolveu fazer essa trilogia. E esse é o primeiro episódio, então, de uma série sobre tecnologia e educação. Tecnologia e educação, isso mesmo. Apesar de a gente trabalhar com isso, né, somos professores que utilizamos tecnologia nas nossas aulas há um bom tempo, isso não significa que nós sejamos especialistas no assunto, né? Eu até fiz um mestrado relacionado a essa área, né? Acho que até publiquei um artigo ou outro faz muito tempo relacionado a isso, mas estamos longe de sermos os grandes especialistas, então a gente está vamos falar de questões da nossa prática, do que a gente conhece, mas isso não significa que sejam, obviamente, verdades universais, né? Sim. Somos apenas dois sujeitos pensantes aqui, duas pessoas que gostam de falar a respeito das coisas. E falando nisso, o senhor, que é o nosso Forrest Gump, o nosso contador de histórias, tem aí alguma história para iniciar a conversa deste episódio? Tenho. Acho que é uma história razoavelmente boa. Às vezes eu não sou muito bom em contar histórias, mas vamos lá. Vamos voltar ao ano de 2001, né? 2001, Uma Odisseia no Espaço. Eu estava terminando meu mestrado, né, que inclusive é um mestrado em ciência da computação. O tema da minha dissertação era, deixa eu ler aqui no meu roteiro, aqui, porque nem eu lembro, que faz tanto tempo, trabalho e aprendizado cooperativo suportado por computador, utilizando tecnologias de fácil acesso. Tá? Então, esse é um nome chique, né, pomposo, para falar de trabalho e aprendizado cooperativo, ou melhor, desculpem, trabalho e aprendizado remoto, trabalho e aprendizado digital, era esse o tema. Então eu fui apresentar minha dissertação, e eu confesso que eu não tinha me preparado bem para apresentar a dissertação, porque eu tinha ido muito bem nas disciplinas, eu apresentava muito bem
os trabalhos, eu achei que a apresentação da minha dissertação ia ser parecida com isso, e chegou na hora, as coisas foram diferentes, então eu confesso que eu fui displicente, né? E o fato é que uma professora da banca começou a questionar o meu trabalho. E hoje, vendo, eu concordo em quase tudo, né, com o que ela falou, assim, ela tinha razão, assim, em apontar os pontos fracos do meu trabalho. Mas em um ponto específico, e esse foi o ponto que mais me marcou, talvez ela não tenha tido razão. Ela falou o seguinte para mim, falou assim: Giovanni, além de tudo, esse teu trabalho, ele nunca será usado. Ninguém usará esse teu trabalho para absolutamente nada. Isso ficou martelando na minha cabeça durante um bom tempo, né? Isso foi em 2001. No início de 2020, tivemos o lockdown, né, da Covid-19. Né? Então, talvez esse meu trabalho não tenha servido para nada durante 19 anos. Tá? Mas quando surgiu, né, a pandemia e o lockdown, e nós, na universidade onde trabalhamos, ficamos 2 anos trabalhando de forma remota, de forma digital, eu me orgulho em dizer que não perdi nenhum dia de aula sequer. Na verdade, meus alunos, né, não ficaram sem... Não houve um dia, tá? Já no primeiro dia do lockdown, eu já sabia o que fazer, porque eu já estava preparado para isso, né, já fazia mais de 19 anos, sei lá, 20 anos, que eu já... Né, então tá aí a história, assim, e inclusive foi muito bacana, porque isso também só pôde acontecer porque a universidade onde a gente trabalha, né, a Uniplac, a gente já tinha comprado o Google Workspace for Education. Então, eu já usava Classroom fazia muito tempo, já usava Meet fazia muito tempo, então todas essas ferramentas já eram básicas para mim, e também para os nossos colegas do curso de Sistemas de Informação, que foram fundamentais, inclusive, nesse período difícil. Até o coordenador do nosso curso, ele fez uma série de vídeos explicativos para os professores. Então, foi um período que a gente teve que, de certa forma, dar esse letramento digital, né? Não só para os nossos alunos, mas também para os nossos colegas. Eu lembro que nos primeiros 3 meses de pandemia, eu atendia alunos e atendia colegas, né? Vários colegas nos perguntavam como é que fazia para gravar, como é que fazia a reunião, como é que era para postar não sei o quê, como é que era para usar o software tal e tal. E a gente foi aprendendo uns com os outros, aí outros colegas também criaram coisas, né, descobriram formas novas, processos novos de trabalhar digitalmente, mas o fato é que, né, esse meu trabalho de mestrado, ele acabou sendo muito bem utilizado quase 2 décadas depois, né, por força da pandemia. Acho que tá aí a história. Pô, muito bacana essa sua história, hein? É realmente muito legal mesmo. Eu senti o impacto da tecnologia, sabe? Porque eu comecei a dar aula no comecinho de 2020. Então eu fui para a sala de aula. 2 meses depois eu já não estava mais em sala de aula. Tive que ir para frente do computador e a dinâmica muda. Se não fossem as ferramentas, se não fosse a tecnologia, como será que teria sido isso, né? Como será que teria sido esse processo? E eu te confesso que no meu caso também, eu acho que eu consegui dar boas aulas online, os nossos alunos, mais uma vez, não perderam nenhum dia de aula, tinham atividades práticas, a gente aprendeu a usar muitas ferramentas, né? Entre elas, por exemplo, o Miro, a usar melhor o Google Meet, as ferramentas acessórias e assim por diante, né? Então, eu acredito que a tecnologia ela foi de grande apoio para aquele momento complexo e complicado que a gente viveu ali entre 2020 e 2021. E foi muito bacana, assim, se é que a gente pode tirar um lado, acho que sim, a gente pode tirar um lado bom dessa situação da Covid-19, pensando em educação,
foi algo bastante interessante, a troca de experiência, a troca né, com os colegas. Então, todo dia tinha um colega que inventava um processo novo, ia repassando para os outros. Então, a gente acabou fazendo, principalmente no curso de sistemas de informação, até um abraço para os nossos colegas e os nossos alunos do curso. Foi um período de troca bastante interessante, né? E agora, entrando propriamente, iniciando propriamente o episódio, né? Quando a gente fala de tecnologia aplicada à educação, é importante a gente lembrar que a humanidade já usa tecnologia, né, para se comunicar faz muito tempo. Então, o conceito de TIC, né, de tecnologia da informação e de comunicação, não é algo inicialmente digital, né? A língua é uma TIC, a escrita é uma TIC, sabe? A gente tem várias delas, né? Então, existem e existiram outras tecnologias aplicadas à educação antes, né, das tecnologias digitais. Um exemplo clássico é o quadro com giz, tá? Que alguns usam muito bem e alguns usam muito mal, que é o meu caso, que eu tenho uma letra horrível, então ninguém entende nada quando eu escrevo no quadro, por isso eu prefiro usar slides, porque acho que, modéstia à parte, eu construo bem slides, né, pela minha formação né, em comunicação. Agora, existem professores que fazem maravilhas, né, utilizando o quadro negro com giz, tanto que até existe no Japão um prêmio, né, criado para professores e alunos que fazem mapas mentais, que fazem coisas artísticas, né, utilizando quadro e giz. É um prêmio criado por uma empresa chamada Nishigaku. Acho que é esse, o Nichigaku. Tá? Então, eu não falo japonês, quem fala, os ouvintes ou a audiência que fala japonês, por favor, me corrija depois. É uma das maiores empresas, né, fabricantes de quadros negros, aquele que usa giz, e quadro branco, aquele que usa caneta, tá? Do Japão. Então, vocês podem pesquisar no YouTube, no TikTok, os termos blackboard art ou chalkboard art, tá? Que vocês vão ver vídeos muito legais, os caras fazendo obras de arte, assim, fantásticas, utilizando apenas giz, tá? E, basicamente, vocês vão ver professores e alunos, ou japoneses ou chineses, fazendo esse tipo de trabalho, mas é inacreditável. E é mais inacreditável ainda, quando eu fui pesquisar, assim, a origem, né, do quadro negro, do giz, você quase enlouquece, porque você vai indo, e eu cheguei, né, os primeiros, as primeiras ferramentas, né, os primeiros quadros retangulares que eram utilizados para gerar comunicação, né, eles remontam à Babilônia, né. A primeira vez que alguém fez um quadro com argila e começou a escrever era na época da Babilônia, que fez parte da Mesopotâmia, né, assim como a Suméria, e onde foi justamente na Suméria onde se criou ou se organizou a escrita do jeito que a gente conhece hoje, mais ou menos lá por 3.200 anos antes de Cristo, né? Tudo lá na região do Tigre e do Eufrates, né? Que são que é o berço da nossa civilização, na verdade, tá? Então, a coisa começa por lá. E depois a gente vai para a Índia, existem registros, então, na Índia, no século XVI, né, onde aí existem registros de quadros que eram escritos com carvão, aí sim para fins educacionais. Então, o primeiro registro, assim, de um quadro, né, onde um professor ou uma professora escreveu algo para os seus alunos, a gente está falando de Índia no século... Desculpa, eu falei no século XVI, esqueçam, século XI, tá? Século XI, não XVI. Então, é mais antigo ainda, né? E eu pesquisei também, achei um texto interessante da Thaís Torres, né? Que ela escreveu na Darcy, que eu imagino que seja em homenagem ao Darcy Ribeiro, que é a revista de jornalismo científico e cultural da Universidade de Brasília, né?
onde ela diz que no final do século XVIII e início do século XIX, a lousa, né, ou o quadro, era feita com folhas finas de ardósia, né, aquela pedra de cor preta ou cinza, que aí por isso veio o nome quadro negro. Hoje os quadros não são feitos mais com essa pedra, mas ficou o nome quadro negro. Por sinal, eu nunca vi um quadro negro. Para mim, os quadros sempre foram verdes, né? Então, fica aí a análise, uma pequena contextualização histórica, né, de uma primeira tecnologia aplicada à educação. Bem, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Não, brincadeira. É que foi tão boa a aula que a gente podia encerrar o episódio aqui. Mas nós temos mais para falar, não se preocupem, não acabou, não. Mas perfeita essa introdução, perfeito falar da história dessa tecnologia que nos acompanhou, né? Pelo menos nós dois aqui a gente acompanhou a nossa vida escolar, Sim. o uso da lousa, né? O uso do Sim. quadro negro aí. E, cara, dá para escrever um livro sobre isso, né? Não nós ou eu, né? Mas, tipo, um cara como o Bill Bryson, aquele americano que escreveu, como é que Breve História de Quase Tudo, e também escreveu um livro chamado Em Casa, que ele conta a história da cozinha, Sim. do banheiro, do sótão. Ele certamente poderia escrever um livro sobre a história do quadro negro ou da lousa, né? Que acho que o senhor, como paulistano, fala lousa. Aqui no sul a gente fala quadro. Eu sempre falei lousa. Mas se o senhor me permitir, eu gostaria de lhe trazer do seu banho no Tigre, no Eufrates, o berço da civilização, né, lá no Ganges, e trazê-lo de volta aqui para as nossas águas, daqui para as águas do rio Amazonas, quem sabe. No nosso caso tem que ser o Rio Cará, né? Que é o nosso rio aqui, que é o rio da capital do interior do mundo, né? Pode ser. Tá certo, tá certo. Bem, não é nosso objetivo aqui estudar toda a história das tecnologias educacionais. Nosso objetivo específico é falar de tecnologias digitais. Concorda comigo? Isso aí. Sendo assim, a gente tem que começar com uma pergunta: como utilizar essas tecnologias de maneira eficaz, garantindo que elas sejam um meio para inovação pedagógica e não apenas um recurso a mais em sala de aula? Acho que para responder essa pergunta a gente tem que falar em melhores práticas, né? Melhores práticas educacionais, né? E eu gosto do termo melhores práticas porque aí a gente não fica restrito só à tecnologia. A gente começa a entender de pessoas, de processos, de métodos educacionais junto com a tecnologia. Então, acho que esse termo de melhores práticas educacionais é melhor do que a gente ficar falando só de tecnologia, né? Acho que então a gente pode analisar o estado atual das coisas, né? A maioria das soluções e processos educacionais hoje, eles utilizam a tecnologia digital, especialmente sob o formato das tais AVAs, ou ambientes virtuais de aprendizagem. Que me desculpem, enfim, os especialistas, né, mas eu acho que já começa ruim isso aí só pelo nome. Mas por que você acha isso? Porque assim, ó, o conceito de virtual eu acho que é aplicado de forma equivocada, né? Se a gente analisar a etimologia da palavra virtual vem do latim, né, que significa, do latim virtualis, se eu não me engano, né, que significa força corporal, ânimo, virtude, né? E se a gente for para o dicionário, coloquei aqui o que o verbete do dicionário Oxford fala sobre virtual, tá? Então ele fala aqui, ó, que poderá vir a ser, existir, acontecer ou praticar-se. Possível, factível. 2, existe apenas em potência ou como faculdade, sem efeito real. 3, suscetível de ser usado ou posto em exercício em função. E 4, constitui uma simulação criada por meios eletrônicos. Então, não é esse o conceito. Tá? Não tá nada em potência, não está nada em algo que está por acontecer. Acontece. Tá?
Agora, se algum pedagogo ou pedagoga ainda insistir em teimar comigo, eu tenho também o conceito do filósofo francês, o Pierre Lévy, que é um cara que trabalha, de certa forma, com tecnofilosofia, que, de certa forma, é algo que eu trabalho também, uma disciplina específica lá, né? Se eu fosse me resumir, talvez eu gostaria de ser isso aí, um tecnofilósofo, né? E ele fala que para ele o virtual é algo que existe em potência, né? Ou seja, que não está presente de forma concreta, mas que pode gerar manifestações concretas em diferentes lugares e momentos, né? Então, ele fala isso naquele livro O que é Virtual, que foi publicado, acho que em 1996. Pierre Levy foi um teórico muito interessante, ele falou de várias questões, assim, o que a tecnologia poderia fazer pela humanidade. Algumas ele acertou, outras ele errou, né? Mas nesse caso aqui, a definição dele de virtual é muito interessante e condiz com, inclusive, a etimologia da palavra e etc, etc, etc. Então, o ambiente, ele, só para resumir, então, para finalizar, por que eu acho o nome ruim, não é potencial, ele existe. O ambiente não é um complexo problemático, né? O Pierre Levy fala em atualização, não tem nada disso, tá? Então, não tem nenhuma relação com essa maçaroca filosófica e etimológica. Então, ambiente virtual, na minha modesta opinião, está etimologicamente e filosoficamente equivocado. Muito bem. Com esta aula de filosofia, tecnofilosofia, né? O senhor está demais hoje. Qual seria um nome melhor, então? Vamos propor uma solução. Falamos do Sim. problema, agora vamos propor uma solução para tal. Eu, particularmente, gosto de sempre simplificar mais as coisas ao invés de complicar, né? Então, eu acho que ambiente digital de aprendizagem, né? ADA ao invés de AVA, acho que fica melhor. Digital é uma palavra que contempla bem. Então, a partir de agora, a gente vai usar esse nome, porque é um nome melhor. Em vez de falar de AVA, vamos falar de ambientes digitais de aprendizagem, né? De algo que existe, mais em um ambiente tecnológico, né? Acho que é muito mais claro, muito mais preciso, muito mais fácil de entender, inclusive. Então, esses ambientes virtuais, que nós agora chamaremos de ambientes digitais de aprendizagem, são constituídos, na maioria dos casos, de ferramentas razoavelmente simples. A base de tudo é a plataforma onde os conteúdos são inseridos, o chamado LMS, Learning Management System, ou sistemas de gestão de aprendizagem. Para deixar bem claro o que é isso, imagine como um lugar onde você pode armazenar e organizar os conteúdos, deixando tudo disponível para o acesso dos alunos. Seria uma espécie de central ou lugar de aprendizagem. Em alguns desses softwares ou plataformas, há a possibilidade ainda de se criar trilhas de aprendizagem, fazer testes, provas, emitir certificados e por aí vai. Existem muitas opções, né, para todos os gostos e bolsos, inclusive, né? O senhor tem alguns exemplos de LMS que o senhor possa citar para a nossa audiência? Sim, os mais famosos, então, são o Anthology, que era chamado Blackboard, né? Ele é uma ferramenta bastante robusta, já existe há bastante tempo, né? Tem uma boa ali parcela do mercado com ela e é global. Ela atende globalmente a diversos países. Temos o Google Classroom, que é ok, talvez seja um dos mais conhecidos, porque muita gente começou a usar o Classroom. Eu gosto, Né? eu gosto muito do Google Classroom. Dá para organizar, dá para fazer bonitinho, as atividades Acho são bem bem legal. feitas, né? E a gente usa aqui no nosso dia a dia, já faz anos, né, que a gente tem usado no nosso dia a dia. E temos o Top One, o famosão de todos, que é o Moodle. Ele é muito famoso, ele é muito utilizado porque ele é de código aberto, né? Mas como você falou, Giovanni, tem uma infinidade de softwares aí que atendem, né, de certa forma, esse público.
Existem inclusive empresas, né, que utilizam o SharePoint da Microsoft, né, que é um software para se fazer, se eu não me engano, intranets, né, e também se utiliza para construir LMS. Então tem muita opção mesmo. Sim, dá para fazer muita coisa legal com o SharePoint, é só ter um pouco de paciência, mas dá para utilizá-lo como LMS, né? E podemos dizer que mais recente tem o conceito do LXP. O que é LXP? Learning Experience Platform. Aí estamos falando de plataformas de aprendizagem que oferecem acesso a conteúdos e experiências de aprendizagem. Inclusive o Anthology, hoje em dia, ele se apresenta como um LXP. Né? Ele fala de tornar a coisa mais envolvente, com mais experiência. Ou seja, já estamos aqui pensando em recursos mais avançados, tais como a gamificação, a análise de dados de treinamento, né? Agora inteligência artificial e várias outras coisas. Uma LXP é uma evolução das plataformas de aprendizagem tradicionais, os LMS. Inclusive, o senhor trabalhou no desenvolvimento de uma LXP, né? Temos aqui um produto que é muito legal, de uma empresa da nossa cidade aqui, a ND Digital, né? Ou melhor, NDD Tech, desculpem, NDD Tech, e o nome da plataforma é Cubo, com K. Isso foi um produto que o senhor chegou a trabalhar nele, não foi? Eu cheguei a trabalhar. Quando eu cheguei na NDD, ele já existia, ele já era vendido, comercializado, e o trabalho que a gente fez ali nele foi um redesign, foi uma Uhum. reorganização da plataforma, justamente pensando em melhorar a experiência. Ele ganhou muitos recursos, hoje é um produto ali que a NDD teve muito sucesso com ele, é um produto na qual ela tem sido bastante feliz, e eu fico feliz por tabela, né, porque tem ali um pouquinho do nosso esforço lá nesse produto, e ele continua crescendo, né, nesse formato de ser um LXP. Não, é verdade, é um produto muito legal mesmo, e a empresa está de parabéns, e o senhor também está de parabéns. Então, só para a gente entender, para a gente resumir, a base, né, para uma tecnologia digital, ou melhor, a base para uma aula digital, ou para um curso digital, ou para a gente digitalizar a educação, é ter esse sistema, né, ou essa central digital de aprendizagem, né, que são essas plataformas de LMS, né, ou LXP. Tá? Então, a gente centraliza o conteúdo e a comunicação nessas plataformas. Já que eu falei de conteúdo, tá? É importante a gente falar de conteúdo agora, né? Porque o conteúdo é extremamente importante e às vezes subestimado dentro de processos educacionais digitais. Infelizmente isso acontece. Mas se a gente parar para pensar, a plataforma é apenas um meio. O que vale mesmo é o que como você utilizará esse meio para transmitir conhecimento. E a base do conhecimento é o conteúdo. Então a gente pode falar que, na verdade, o conteúdo é o rei. Por isso, a quantidade de tecnologias para a produção de conteúdo chega a níveis estratosféricos. Né? Tem para todos os gostos, para todos os bolsos, com IA, sem IA, né? Enfim, tem tudo quanto é tipo de tecnologia. E os softwares, por exemplo, do pacote Adobe Creative Cloud, são os mais utilizados pelo mercado. Mas hoje há tanta ferramenta que nem tem como a gente citar aqui, né? Vai desde o GIS, né, e no quadro, como a gente já falou, tem professor que é maravilhoso, professores que são maravilhosos só com isso, né, e chegando agora nas ferramentas de IA, né, várias que estão surgindo também que podem ajudar nessa produção de conteúdo educacional. Ué, não era o senhor que não gostava de falar de IA? Continuo não gostando. Então vamos fazer o seguinte: vamos deixar esse assunto para um próximo episódio. A gente falou que vai ser uma série, então a gente vai Uma deixar para um trilogia? próximo episódio, exatamente. Fechou, pode ser.
Então, acabamos por aqui esse episódio. Então, só falamos assim uma introdução, o básico, então, de tecnologia aplicada à educação, e ficamos por aqui. E aí, pessoal, não se esqueçam, né, de nos seguir em nossas plataformas digitais, podemos falar assim, agora estamos multiplataforma, estamos no Instagram, estamos no YouTube, no Spotify, no Apple Podcasts e em várias outras. Então nos sigam lá, basta procurar no Insta ou no YouTube em podcast oficial. Tá ok? Um grande abraço para todo mundo, até o próximo episódio.